nessa sexta-feira, que é Dia da Mulher, a escritora Cleudete Amorim, que é aqui de Coronel de Freitas, vai lançar o livro Mulheres na Docência em São Paulo. Hoje ela está aqui no programa para nos contar um pouco mais. Cleudete, primeiramente, parabéns pela obra. Eu já quero saber como surgiu esse convite, já que você é coautora do livro, tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Obrigada pela oportunidade. Falar das mulheres na docência é falar da necessidade que temos de professar a vida. Há 35 anos, esta professora professa a vida na sala de aula. Hoje, numa condição um pouco diferenciada, me foi feito um convite para contar a minha história, junto com outras mulheres que têm a força da sua história no poder do feminino. E neste 8 de março, então, será lançado na Livraria Cultura, em São Paulo, o livro Mulheres na Docência, o poder de uma história. E quantas mulheres participam do livro? Eu vi que tem uma extensa lista de coautoras. Sim, são 16 mulheres que foram convidadas por serem lembradas na sala de aula, pelo trabalho que desenvolveram, por tantos alunos que alfabetizaram e por tantas histórias que, independente de estar num espaço acadêmico ou não, professam a sua vida. Então, todo esse movimento em nível nacional acontece em primeira mão, o lançamento em São Paulo, e depois também vai acontecer aqui em Chapecó. Um momento de autógrafo para os meus alunos, um momento de convite para que você possa estar conhecendo também o poder dessa história. E como foi esse processo de escrita, de se autoanalisar, de contar a sua própria história? Foi entre lágrimas e muita gratidão. Eu fui uma mulher que se alfabetizou muito cedo. E o amor por ensinar e aprender vem lá da minha bisavó. Com o verbo suave, firme e doce, ela sempre embalou os meus sonhos. E neste embalo eu me alfabetizei muito cedo. Dava aula para o meu irmão, brincando de ser professora. Mal sabia eu que ali se desenhava a arte de professar a vida. Muito tempo passei em alguns locais escolares. Fui gestora na Secretaria de Educação no município aqui próximo, Coronel Freitas. Atuei em diferentes universidades aqui e hoje uma grande mulher me indica para este movimento de contar a minha história. E o que o pessoal que ler vai conhecer da Cleudete que ainda não conhece? Você comentou antes até que aprendeu a ler e a escrever em casa, com carvão, coisas que para muitas pessoas hoje é estranho, é diferente. O que a gente vai conhecer de curiosidades de você? Uma das grandes curiosidades também são as dicas que a gente sempre dá para as mulheres, que muitas vezes desconhecem a sua força. Estamos vivendo agora a celebração do 8 de março e hoje o nosso feminino pulsa. E a minha história conta um pouco a história de muitas mulheres que não tiveram a oportunidade pela vulnerabilidade que tinham enquanto crianças, mas que enquanto adultas souberam olhar para tudo aquilo que a vida nos deu de presente. Então, o que as pessoas podem encontrar, além dessa história, é a capacidade de revigorar aquelas mulheres que muitas vezes desconhecem da sua força e do seu poder. E você já teve a oportunidade de ver histórias de outras escritoras que estão no livro? Não. Ainda não, nenhuma de nós surpresa. teve acesso ao capítulo que escreveu. Nós vamos ter um jantar de homenagem, reconhecimento e celebração no dia 7, para que nós possamos então contar a história uma para a outra e depois que isso seja local de escuta de muitos espaços, assim como este, que abrem espaços para que as mulheres possam ter voz. O lugar das mulheres é no lugar onde a gente quiser estar, não contra os homens, mas com eles. Afinal de contas, a metade da população do mundo é de mulher e a outra metade são de filhos de mulheres. Isso a gente estava falando antes até, né? Que todo mundo teve uma professora. Todo mundo, eu, você, todo mundo foi inspirado por alguma professora. Qual é a importância para você de ver essas histórias sendo contadas, registradas como documento, porque livros não deixam de ser documentos. Sim, e a grandeza e a nobreza da minha história está em tantos quantos alunos a gente tocou ao longo dessa caminhada. Não somente eu, como todas as outras autoras, com toda certeza, também tiveram algo para contar e também para emocionar. Hoje pela manhã eu trabalhava com vários homens dentro de uma grande empresa, porque à tarde trabalho com as mulheres e o local de escuta desses meus alunos que estavam ali hoje, grandes profissionais, é porque um dia eles tiveram alguém que professou a vida junto com eles. Então deixa o convite aí para o pessoal para ler o livro assim que ele for lançado.
Perfeito, então eu convido a todos, a todas, para que possamos nós, então, no dia 8 de março, vou estar em São Paulo, mas no dia 13 de abril, no My Table, aqui em Chapecó, será o lançamento para a região. Muito obrigada pela oportunidade e um feliz Dia das Mulheres para todas nós. Muito obrigada, Cleudete. Mais uma vez, parabéns pela história e pelo livro.